E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Japiaçu, professor de Física. Hoje, na nossa aula número 31 do nosso curso completo de Física, vamos falar sobre a conservação da energia e, mais precisamente, a conservação da energia mecânica. Já peço que você deixe seu like, se inscreve no canal, aquilo tudo que você já sabe, compartilhe o conteúdo, né? E vamos mais uma vez iniciar a nossa aula com uma reflexão a respeito da conservação. A natureza, ela nos mostra sinais, ela nos mostra sinais de que existe algo que se conserva, né? Existe algo que se conserva. Por quê? Porque a natureza, trabalha, ela sempre trabalha buscando o equilíbrio. E, né, se há equilíbrio, não seria justo que algo, vamos dizer assim, ganhe alguma coisa, né, sem que outra coisa perca. É mais ou menos assim. Tipo, não tem como a gente ganhar certa grandeza sem com que outra grandeza diminua para que continue mantendo-se o equilíbrio. Né? Para que continue mantendo-se o equilíbrio. Existe uma história que é muito interessante, é uma história literalmente da história da ciência, que ela retrata um pouco sobre o cerne ou a origem dessas ideias da conservação. É uma história que envolve René Descartes, o René Descartes do plano cartesiano que nós conhecemos lá da matemática. E ele também estudou bastante a respeito das coisas físicas, né? Ele atribuiu que existia uma grandeza que era responsável para mover as coisas, que ele chamava de quantidade de movimento. Hoje em dia a gente sabe que é a energia, né? Mas ele chamou de quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento ele dizia que Deus, sendo perfeito, sendo imutável, sendo, enfim, onisciente, ele criou o mundo, criou o universo com certa quantidade de movimento e que ela seria constante. Se ela não fosse constante, Deus não seria perfeito, etc. E ele admitia o seguinte, que para que um corpo possa ganhar certa quantidade de movimento, outro corpo deveria perder alguma quantidade de movimento. E essa ideia de conservação, que Descartes ele foi um dos primeiros cientistas modernos a atribuir uma demonstração analítica, essas ideias ela demonstra que existe algo na natureza que se conserva. Os cientistas, desde muito cedo, já pensavam nessas questões, e hoje em dia a gente sabe que a energia de um sistema ela mantém-se constante. Né? Na natureza, a gente sabe a lei básica da química, né? Que na natureza nada se cria nem se destrói, tudo se transforma, a lei de Lavoisier e conservação das massas. Já na física, o princípio que baseia tudo que ocorre na física é o princípio da conservação da energia. Diz que a energia dentro de um sistema não pode ser criada nem destruída, mas sempre se transformando de fato, né? E de modo que na aula passada que nós conversamos sobre energia e tentando conceituar um pouco o que seria energia, dá para perceber que a gente consegue visualizar a presença da energia quando ela sofre transformação, né? Por exemplo, quando a energia elétrica se transforma em movimento, a gente, por exemplo, usando um liquidificador é um exemplo. A energia elétrica se transformando em calor quando a gente utiliza alguma coisa para aquecer, e por aí vai, né? Então, na natureza, a energia ela sempre se conserva, ela sempre se conserva, não consegue ser destruída nem gerada do nada, né? Ela está sempre se transformando. E esse algo que se conserva é justamente a energia. Só que hoje nós vamos falar de um tipo de energia, que é a energia mecânica, que se conserva sob determinadas condições. Olha só, a energia mecânica
ela é a junção das duas energias que nós estudamos na aula passada, que é a energia cinética. A energia mecânica, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial. E isso faz bastante sentido. Veja bem, digamos que a gente tenha, tá aqui o chão, tá aqui o chão, e um corpinho, ele está aqui a essa altura, ele está aqui a essa altura, no ponto A, e digamos que a velocidade dele aqui no ponto A é igual a zero. Só que ele tem uma certa altura, né? Tem essa altura A aqui. Já no ponto C de chão, existe uma velocidade C, né? Imediatamente antes de ele atingir o chão, só que a altura dele aqui no ponto C é zero. Ou seja, no ponto a energia cinética é igual a zero. No ponto C, a energia potencial é igual a zero. Só que se eu pegar aqui um ponto intermediário, por exemplo, se eu pegar aqui esse ponto, pegar esse ponto aqui. Nesse ponto, eu vou chamar de B. Existe uma certa altura, né? O corpo está a uma certa altura do chão e ele ainda está se deslocando, né? Há movimento. Então ele tem uma velocidade aqui no ponto B. Isso quer dizer que no ponto B ele tem tanto energia cinética quanto energia potencial. Ele tem as duas modalidades de energia. E a soma dessas duas modalidades de energia é o que a gente chama de energia mecânica, certo? A energia mecânica, ela vai se conservar numa situação muito particular e especial, certo? É uma condição única e não é comum essa condição ser obedecida, né? Não é comum. Ela só se conserva, no caso, a, a energia mecânica no ponto A vai ser igual à energia mecânica no ponto B se o sistema não tiver atritos. Qualquer força que seja uma força que a gente chama de força dissipativa, se não tiver atritos. Atritos nós chamamos de forças dissipativas. O que são forças dissipativas? São forças que basicamente transformam a energia que a gente tem num tipo de energia que a gente não consegue converter para movimento. Por exemplo, quando você esfrega suas mãos, as suas mãos aquecem, porque o atrito entre as suas mãos está gerando calor. Este calor que está sendo gerado pelo movimento foi gerado por forças dissipativas. E ele não consegue ser coletado para gerar movimento. Então, se o sistema não tiver forças dissipativas, a energia mecânica se conserva. O bom é que os exercícios que a gente resolve que envolve a conservação da energia mecânica, normalmente eles vão nos informar que a gente pode considerar que não há atritos, ou vai dizer que é um sistema conservativo. Sistema conservativo é aquele em que a gente pode aplicar a conservação da energia mecânica sem nenhum problema, tá bem? Bom, acredito que a gente já possa fazer algum exercício aqui, então vamos lá. Vamos lá, então, resolver essa primeira questão, já está aí aparecendo para vocês. Ela diz assim: uma criança abandona um objeto do alto de um prédio residencial, algo que eu não aconselho que ninguém o faça, porque é perigosíssimo, né?
Ao chegar ao solo, a velocidade do objeto era de 72 quilômetros por hora. Ele está dizendo que o objeto chegou no solo com uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Interessante, né? Porque se a criança abandonou, é porque a velocidade inicial era zero. Admitindo o valor da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, e desprezando as forças de resistência do ar, percebem? A questão está nos dizendo que a gente pode desprezar a resistência do ar, ou seja, é um sistema conservativo, porque a resistência do ar é um tipo de atrito, né? Determine a altura do lançamento do objeto. Determine a altura do lançamento do objeto. O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Temos dois pontos. Aqui tem um ponto A, aqui um ponto B. No ponto A, a velocidade aqui é igual a zero e a questão está nos pedindo o valor dessa altura aqui. A questão está nos pedindo a altura aqui no ponto A, né? E a questão nos disse que no ponto B há uma velocidade de 72 quilômetros por hora. Que eu já vou aqui transformar, dividir por 3,6, transformar para metros por segundo, que vai nos dar 20 metros por segundo. Perceba que os 72 quilômetros por hora é algo que é muito recorrente, né? Porque é um valor fácil da gente fazer a conversão. Bom, o que é que nós temos? Se nós podemos desprezar as forças de resistência do ar, a gente pode dizer com segurança que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. A energia mecânica no ponto A é cinética mais potencial. A energia mecânica no ponto B também, cinética no ponto B, mais potencial no ponto B. E aqui a gente pode fazer alguns cancelamentos. Por exemplo, no ponto A não tem velocidade, então a energia cinética no ponto A é zero. Já no ponto B, a altura é igual a zero, já que ele está no chão. Então, não tem energia potencial, nem gravitacional, nem elástica. De modo que nós temos energia potencial no ponto A, é massa, gravidade vezes a altura do ponto A. A energia cinética no ponto B é massa, velocidade no ponto B, ao quadrado sobre 2. Eu não tenho as massas, né? Só que, neste caso, a gente pode simplificar as massas aqui, né? É por isso que em parque de diversões você vai andar na montanha-russa, ele não tem uma massa máxima nem mínima, né? Só a altura que é para apoiar, para que a pessoa para que a pessoa tenha altura suficiente para apoiar o cinto de segurança na cintura dela, né? Enfim, o que é que nós temos? Vamos substituir aqui os valores. A gravidade vale 10, a altura ele quer saber. Aí nós temos a velocidade que vale 20 ao quadrado sobre 2. Nós temos 10h igual a 400 sobre 2. A gente pode simplificar o 10 com 400. Fica 40 por 2 a altura no ponto A. Então, foi de 20 metros. A criança soltou o brinquedo, o objeto, a 20 metros de altura. Tá bem? Bom, então vamos lá resolver a segunda questão, não é? É uma questãozinha lá da FUVEST que fala assim: no salto com vara, um atleta corre segurando uma vara e, com perícia e treino, consegue projetar seu corpo por cima de uma barra.
Para uma estimativa da altura alcançada nesses saltos, é possível considerar que a vara sirva apenas para converter o movimento horizontal do atleta, que é a corrida, em movimento vertical, sem perdas ou acréscimos de energia. Na análise de um desses saltos, foi obtida a sequência de imagens produzida anteriormente. Anteriormente porque na questão original a figura aparecia antes, né? Aqui eu coloquei depois. Nesse caso, é possível estimar que a velocidade máxima atingida pelo atleta antes do salto foi de aproximadamente, aí desconsidere os efeitos do trabalho muscular após o início do salto. E como ele disse que a, a gente pode dizer que a vara apenas converte o movimento horizontal em movimento vertical, também eu vou considerar que não há perda de energia aqui. Bom, eu vou aqui na figura, eu vou colocar esse ponto aqui. Deixa eu mudar de cor. Eu vou colocar esse ponto aqui, inicial, ó, como sendo o ponto A. Vou colocar esse ponto aqui como sendo o ponto B, que é o meu ponto final. E, né, eu vou adotar, vou admitir que a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Além disso, pela figura, veja, aqui ela dá duas alturas, né? Dá a altura do centro de massa do atleta antes dele chegar, antes dele começar o salto, né? Em relação ao chão, e dá aqui a altura máxima do centro de massa. A altura que nós vamos usar, a altura no ponto B que nós vamos usar, é justamente a altura do centro de massa, certo? É a altura do centro de massa, porque veja, aqui é a altura do umbigo, né? Enfim, em relação ao chão. Só que quando ele passa pela vara, os pés dele, por exemplo, estão colocados para cima, etc. Isso quer dizer que eu preciso considerar um ponto como sendo a minha referência. E a referência, quando eu faço esse tipo de cálculo, é justamente o centro de massa, tá bem? O bom é que se você fizer a conta com 4 metros ao invés de 3,2, você não vai encontrar uma resposta, né? Que esteja aí na questão. Mas vamos lá. A energia mecânica no ponto A é a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial no ponto A. Energia mecânica no ponto B, cinética do ponto B, mais potencial no ponto B. Outra coisa que eu preciso considerar, né? Como eu estou colocando a altura máxima do centro de massa, esse ponto A aqui, eu vou usar ele como minha referência, né? Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui vai ser a minha referência, seu referencial. No caso, eu vou começar a contar as alturas a partir dele. Quando eu for colocar a altura aqui para o ponto a energia potencial aqui vai ser zero, porque no ponto A, o meu ponto A vai ser a minha referência. Já no ponto B, que eu quero saber a máxima, ele vai parar, né, no ponto B, na vertical. Então a energia cinética aqui vai ser zero. O que é que vai nos sobrar? A energia cinética no ponto A é a massa, velocidade ao quadrado sobre 2. E aqui no ponto B, a energia potencial vai ser a massa, gravidade vezes altura. Mais uma vez, as massas a gente simplifica. Aí nós temos velocidade ao quadrado sobre 2. A gravidade vale 10. E a altura, nós estamos considerando a altura do centro de massa, 3,2. O que é que nós temos então? Velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a 32. Quando a gente passar o 2 para lá, vai ficar 32 vezes 2, 64. A velocidade é a raiz quadrada de 64, que vai me dar 8 metros por segundo. E essa é a resposta letra D de dado.
E essa foi a nossa aula sobre a conservação da energia mecânica. Espero que tudo tenha ficado claro. Já convido vocês mais uma vez a deixar seu like, se inscrever no canal, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo para outros estudantes que estejam na mesma batalha para aprender física. E até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.